Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais já podem direcioná-las para lá. As profs já estão lá. Enquanto os pais direcionam as crianças e os irmãos se acomodam, podem ir abrindo as suas Bíblias aí comigo, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 4 hoje. É a porção do texto que vai ser alvo da nossa exposição. Filipenses, do capítulo 2, dos versos 1 a 4. Estamos dentro de uma série da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é o nosso 6º sermão, encerramos o capítulo 1 semana passada. E hoje nós vamos iniciar a exposição do capítulo 2. Nosso tema do sermão de hoje é a importância da unidade para a vida da igreja. Nós vamos falar um pouco mais de unidade, aprofundar o que Paulo ele iniciou ali no fim do capítulo 1. Ele vai aprofundar agora na porção do texto que nós vamos ler e expor. Filipenses 2, dos versos 1 a 4, os irmãos encontraram? Faça a leitura comigo, nós vamos orar. Depois você permaneça com a sua Bíblia aberta para a exposição do texto. Diz assim o texto: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Amém? Feche seus olhos, curve a sua fonte. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, Senhor, por mais um domingo que nós podemos estar diante do Senhor, cultuando a Ti, Pai, louvando o Teu nome. Te damos graças pela Tua palavra que vai ser, Senhor, aqui nesse momento pregada, Senhor, exposta, Senhor, a nós. Que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra, que o Senhor nos exorte, nos console, nos edifique, que por meio do Teu Espírito Santo que aqui está, Senhor, o Senhor aplique as verdades da Tua palavra ao nosso coração. Nós te pedimos isso, Senhor. Fala conosco por meio da Tua palavra, nos alimenta espiritualmente por meio da Tua palavra, corrige as nossas vidas aqui, Senhor, por intermédio da Tua santa palavra, nos conduza e que o nome de Jesus ele possa, por mais um domingo, Senhor, ser exaltado acima de todo e qualquer nome. Nós oramos rendendo graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, se assentar. Estamos então no nosso 6º sermão. Nós vamos hoje falar sobre a importância da unidade para a vida da igreja. No sermão anterior nós falamos sobre uma vida digna do Evangelho e vimos ali 3 marcas, dos versos 27 a 30, 3 marcas de uma vida digna do Evangelho. Nós vimos que uma vida digna do Evangelho é uma vida orientada pelo Evangelho. Uma vida digna do Evangelho, a segunda marca, é ter uma fé firme diante da oposição. E a terceira marca de uma vida digna do Evangelho é a disposição para sofrer por Cristo. E ali nós encerramos o capítulo 1, nós demos uma pincelada sobre unidade no domingo passado, falando que uma vida orientada pelo Evangelho é uma vida que produz unidade e comunhão. Então esse é um assunto comum de Paulo aqui dentro da carta aos Filipenses. Há uma super ênfase, ele fala bastante sobre a questão da unidade e da comunhão, e nós já vimos o porquê. Havia um problema ali entre 2 irmãs, Evódia e Sinti, que estavam divididas, né? Havia partidarismo, e Paulo está ali tentando corrigir aquele erro dentro da igreja de Filipos. Dentro desse contexto, exatamente dentro desse contexto, Paulo ele escreve à igreja de Filipos. Embora aquela igreja fosse uma igreja fiel, generosa e comprometida, estava surgindo ali alguns problemas de relacionamento, de divisão, de partidarismo, algumas tensões normais.
que sempre vão existir. Estavam existindo algumas tensões dentro da igreja de Filipos, e aquelas tensões estavam ameaçando a comunhão. E isso é preocupante. Problemas existem, dificuldades existem, só que quando isso ameaça a comunhão, então um alerta precisa ser ligado. E é o que Paulo está fazendo aqui, ele está com um alerta ligado. A perseguição que vinha de fora da igreja não havia destruído ela. Havia adversários, Paulo fala sobre esses adversários no capítulo 1, mas essa pressão e oposição de fora, ela não destruiu a igreja. Paulo, ele sabia que a desunião vinda de dentro, a descomunhão, a falta de unidade, poderia comprometer seriamente o testemunho da igreja. Paulo, aqui em Filipenses, dos versos 1 a 4, que é o nosso alvo do sermão de hoje, ele não abandona o tema da vida digna do evangelho. Ele vai continuar. Então, no verso 27, vamos só recapitular o que ele fala no verso 27, porque ele já fala de unidade no último sermão. Ele vai dizer assim: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Então, lá no verso 27, ele diz: olha, eu espero que quer eu vá, quer eu não vá, vocês andem em unidade. Eu posso encontrar vocês lutando juntos. Se você reparar, Paulo ele repete algumas das palavras do verso 27 aqui no texto que lemos. Por exemplo, ele vai falar de novo em ser uma só alma. Então ele está preocupado com a unidade da igreja. Ele fala sobre isso no verso 27, mas no início do capítulo 2 ele vai aprofundar o tema. Ele vai ser muito mais específico sobre o que é a unidade, o que sustenta a unidade, sobre o chamado de unidade, sobre o que destrói a unidade. Paulo ele vai abordar essas coisas de maneira mais profunda aqui no início do capítulo 2. O apóstolo nos mostra que o evangelho não serve apenas para sustentar o crente individualmente. O evangelho ele vai além de uma vida individualista. Ele serve também para moldar a vida comunitária da igreja, onde o evangelho governa os corações. A unidade deixa de ser um esforço e se torna uma necessidade espiritual. É o fruto. Aonde o evangelho está governando, uma vida governada e orientada pelo evangelho, é uma vida que vai produzir unidade e comunhão. Isso é natural. Ou seja, a unidade para um crente verdadeiro não deveria ser forçada, deveria ser natural. A igreja é o povo da comunhão. Quando você olha para Atos, Atos é muito específico. Diz que eles estavam sempre juntos, que eles tinham tudo em comum, que eles partilhavam do pão, que eles oravam junto, adoravam junto, cultuavam junto. Ou seja, é natural depois do derramamento do Espírito em Pentecostes que haja comunhão. O natural para uma vida orientada pelo Evangelho é comunhão. E quando um crente, ele não gosta da comunhão, evita a comunhão e gosta de uma vida individualista, há um problema muito sério com o cristianismo dele. Muitos de nós aprenderam um cristianismo individualista. Então eu busco para mim, eu cuido da minha vida e eu sirvo a Deus do meu jeito. Essas coisas não existem no Novo Testamento. Nós vivemos uma fé comunitária. A igreja é um ajuntamento de pessoas. E uma vida orientada pelo Evangelho, ela não vai ser uma vida que vai precisar se esforçar para ter comunhão. É natural. É algo que deve acontecer. Neste texto que lemos, Paulo ele apresenta 3 aspectos essenciais que revelam a importância da unidade para a vida da igreja. Então, o que Paulo vai nos mostrar aqui? 3 aspectos essenciais, importantes, sobre a importância da unidade para a vida da igreja. O primeiro aspecto que Paulo ele nos apresenta aqui, que é essencial sobre a unidade e a importância da unidade para a vida da igreja, Paulo nos mostra o fundamento da unidade. Aonde a unidade cristã está fundamentada. Qual o alicerce? Da onde ela nasce? Quem sustenta a unidade da igreja? Paulo ele nos mostra isso. Ele nos mostra o fundamento da unidade. No verso 1, nós vamos ler ele, e depois nós vamos descompactar bem ele aqui. No verso 1, Paulo diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão.
Paulo ele faz aqui algumas perguntas retóricas, né? Ele diz se há isso, se há aquilo. Nós vamos ver que ele não está duvidando que essas coisas existam. Na verdade, ele está afirmando que para um crente, essas são as realidades da vida dele. Antes de apresentar qualquer imperativo sobre a questão da unidade, Paulo ele estabelece o seu fundamento doutrinário, aonde a unidade está sustentada. Ele não começa exigindo comportamentos, mas lembrando a igreja daquilo que já é realidade em Cristo. Ele estrutura o seu argumento por meio de uma série de ses. Ele vai dizer, se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão, de ses. Comunhão, da unidade na igreja. Base para a nossa comunhão. Quais são os pilares da comunhão? O primeiro pilar da unidade na igreja é Cristo. O primeiro pilar da unidade da igreja dentro da igreja é Jesus, é Cristo. Paulo diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo. De novo, Paulo está usando a expressão em Cristo, uma expressão que ele usa por diversas vezes, repetidamente. Paulo fala por várias vezes a expressão em Cristo, quando ele começa apontando para a união
E justamente porque eles haviam experimentado essas realidades, Paulo apela à unidade. Meus irmãos, quem recebeu conforto e ânimo do mesmo em Cristo, não pode viver de forma dividida ou isolada no seu corpo, que é a igreja. Se nós recebemos esse ânimo, essa exortação, se nós recebemos esse vigor, se nós somos exortados em Cristo, se todos estamos em Cristo, não podemos andar divididos, não podemos andar separados, não podemos andar cada um vivendo a sua vida aleatoriamente. Preste atenção, a vida cristã não é uma vida apenas individual, é uma vida compartilhada, é uma vida de partilha. Não, mas é que eu vivo a minha vida em casa, eu oro em casa, eu busco em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, eu não preciso de comunhão. Parabéns, você acreditou na mentira do diabo. Ele quer que você viva isolado. Ele quer que você viva afastado da comunhão. Ele quer que você se sinta autossuficiente, que você não precise de ninguém, que você não precise conversar com ninguém, que você não precise ser edificado por ninguém, que você não precisa edificar ninguém. Exatamente isso que ele quer. Que nós venhamos a viver a nossa vida de maneira individual. Aqueles crentes, eles possuíam uma vida comum em Cristo. E essa realidade deveria se expressar em cooperação e serviço mútuo. Paulo, irmãos, ele deixa claro que há uma incoerência profunda. É uma tremenda incoerência afirmar estar unido a Cristo e ao mesmo tempo caminhar em desunião com os irmãos. Veja bem, essas duas coisas elas não podem estar na mesma frase. Se estamos em Cristo, nós não podemos estar em desunião. Se nós andamos em desunião, significa que nós não estamos em Cristo. É incoerente. Essas duas coisas, elas não andam juntos. A comunhão com o Senhor, inevitavelmente, cria comunhão entre aqueles que estão nele. É inevitável. Estamos em Cristo, estamos em comunhão com Deus, então nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. Uma coisa sempre leva a outra. Estar em Cristo, estar em comunhão com o Senhor, é estar em comunhão também com aqueles que estão nele. O primeiro pilar da unidade cristã, que fundamenta a unidade cristã, é Cristo. O segundo pilar, o amor. No verso 1 ainda, Paulo vai dizer assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Veja bem, o amor que Paulo está falando aqui não é o amor meramente humano. Não é o sentimento que muitos nós tratamos. Paulo não está falando desse tipo de amor. Um amor meramente humano, um amor condicionado, um amor circunstancial. O amor que Paulo está falando aqui é o amor que Cristo tem pela sua igreja. É o amor que o Senhor tem pela sua noiva. O amor aqui que Paulo está usando trata-se do amor que tem origem em Deus. É um amor que ele nasce de Deus. É um amor que o próprio Deus é a fonte. É um amor que trata-se, que tem a sua origem em Deus, que é revelado na obra da cruz e que é derramado no coração dos crentes. Esse amor, meus irmãos, ele consola, porque não depende do mérito. É um amor que ama, independente se há merecimento. E esse é o amor que Deus derramou nos nossos corações. Esse é o amor que Deus ele teve ao enviar seu Filho. É um amor que ele não está condicionado, que independe do mérito humano. Esse amor, irmãos, ele consola, ele sustenta, porque ele não é retirado diante da fraqueza. Esse amor que Paulo está falando, que é o amor que Cristo tem pela sua igreja, que é o amor que Deus teve por nós enviando o seu Filho, que é o amor que foi derramado em nossos corações. Esse amor não é o amor por conveniência, não é o amor por merecimento. Não é desse tipo de amor que Paulo está falando. É justamente esse amor, o amor de Cristo, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que deve motivar os crentes a viverem em unidade. É esse amor, um amor que ele não é por mérito, um amor que independe das circunstâncias. É esse amor que nos mantém unidos. E é a falta desse amor que nos torna divididos. Você já notou que nós gostamos de amar quem merece? Então eu amo aquela pessoa porque ela merece ser amada. Eu cuido daquela pessoa porque ela merece ser cuidada. Essa é a maneira que o mundo ama. Não é a maneira que Cristo nos amou. Não é o amor que o Evangelho ensina.
O amor que o Evangelho ensina é um amor de pessoas que são amadas sem terem o merecimento de serem amadas. Você foi amado por Deus, você foi amada por Deus, mas você não merecia. Não há ninguém aqui nesse espaço de culto hoje que merecia ser amado por Deus. Nós somos amados sem merecimento, mas nós queremos amar somente quem merece o nosso amor. Então nós fazemos aquilo que o nosso mestre não fez. Nós amamos quem nós julgamos ser dignos de receber o nosso amor. Isso faz com que andemos divididos. Paulo lembra a igreja que todos são igualmente alcançados por essa graça, o que elimina qualquer base para superioridade espiritual, para comparação ou para competição. Veja bem, meus irmãos, ninguém ama primeiro. Ninguém. Nenhum de nós ama primeiro. Nenhum de nós nunca amou primeiro. A única coisa que nós fazemos é responder o amor que nós recebemos primeiro. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é a fonte do amor. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não merecíamos ser amados. E é esse amor, irmãos, que é um pilar da unidade dentro da igreja. É esse tipo de amor sem mérito que sustenta a unidade da igreja. Esse amor recebido molda a maneira como os crentes se relacionam. Nós precisamos amar como Jesus amou. E amar como Jesus amou significa suportar uns aos outros. Nós precisamos amar como Jesus amou, e amar como Jesus amou significa perdoar uns aos outros. Nós precisamos amar como Jesus amou, e amar como Jesus amou significa que precisamos perseverar no relacionamento, mesmo quando ele é custoso. E relacionamentos de igreja são relacionamentos custosos. Eles custam alto, eles exigem de nós. E nós precisamos aprender a perseverar mesmo quando é difícil amar o irmão. É que aquele irmão é difícil de amar, mas você é fácil. Você é um irmão fácil de ser amado. Nós temos a tendência de ver o irmão que é difícil de ser amado. Mas será que nós somos crentes fáceis de ser amados? Será que os irmãos olham para nós e eles veem em nós crentes fáceis de receber do nosso amor? Será que o nosso relacionamento para com o nosso irmão não é custoso? E será que ele não está sendo perseverante em sempre tentar manter o relacionamento conosco? Mesmo que isso ainda custe para ele algo? Os nossos relacionamentos de igreja, eles são custosos, irmãos. Eles vão exigir muito de nós. O amor de Jesus é um amor que ele não ama apenas as pessoas que agradam. Esse amor é fácil. Amar quem nos ama, amar quem nos agrada. Esse amor é fácil. Qualquer pessoa ama esse tipo de pessoa. Qualquer um consegue amar dessa maneira. Mas não se trata, meus irmãos, de apenas amar quem nos agrada, mas de cultivar uma boa vontade firme até mesmo em relação com aqueles que nos ferem, com aqueles que não são dignos do nosso amor, com aqueles que de alguma maneira nos machucaram. A unidade, meus irmãos, ela se enfraquece quando os crentes esquecem que são sustentados pelo mesmo amor gracioso e que são chamados a aplicar esse amor na vida dos seus irmãos. O amor é um pilar da unidade cristã. O terceiro pilar que Paulo nos mostra aqui, que sustenta a unidade cristã, é o Espírito Santo. Você consegue prestar atenção que há uma obra do Deus Trino que sustenta a unidade da igreja? O Filho, o Pai e o Espírito. A unidade é uma obra do Deus Trino. A unidade é um propósito do Deus Trino. O Deus Trino é um exemplo para nós de unidade na diversidade. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho não é o Pai nem o Espírito. São três pessoas diferentes, que estão em trindade, mas que não se dividem. Você não vê vaidade na trindade. A diferença de papéis, a diferença de funções, mas a unidade. E esse Deus Trino, o Filho, o Pai e o Espírito, eles são aqueles que sustentam a unidade da igreja.
É propósito do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito, que haja unidade no meio do seu povo. O terceiro pilar é o Espírito. Paulo diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Há uma obra do Espírito. Paulo avança da experiência individual para a realidade comunitária da fé. Ele está deixando claro que a comunhão não é criada pela igreja. Ainda que a igreja prepare mecanismos para a comunhão, a igreja por si só não consegue gerar comunhão. A comunhão é uma obra do Espírito. Paulo está deixando claro que a comunhão não é criada pela igreja, não é sustentada por afinidades naturais, ela é produzida soberanamente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que incorpora os crentes em um só corpo e mantém viva a ligação espiritual entre eles. Nós somos batizados em um mesmo Espírito e fomos inseridos no seu corpo, a igreja. O Espírito nos fez um, ele nos uniu como um povo. Aquele que uniu os filipenses a Cristo foi o mesmo que os uniu entre si. Então veja bem, o Espírito uniu os filipenses a Cristo. Só que ele não une os filipenses somente a Cristo, ele une os filipenses uns aos outros. O Espírito nos uniu a Cristo, e ele nos uniu aqui uns aos outros como igreja. Ele nos colocou dentro do seu corpo, que é a igreja. A comunhão cristã, portanto, ela não é um acessório da fé, é uma consequência inevitável da obra do Espírito. É inevitável. Se nós temos o Espírito, nós somos colocados em comunhão. É o Espírito Santo quem produz a nossa comunhão com Deus. Mas é o mesmo Espírito Santo que produz a nossa comunhão com o próximo. Essas coisas andam paralelamente. É o Espírito Santo quem nos une a Deus e ao próximo, de tal maneira que todo aquele que vive em desunião com seus semelhantes dá provas de não possuir o dom do Espírito. Veja bem, odiar a comunhão é um péssimo sinal. Talvez o Espírito não habite, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito da comunhão. É o Espírito que nos faz um com Deus e nos faz um com nossos irmãos, com a nossa igreja. E é um péssimo sinal, irmãos, não gostar da comunhão. Pode ser uma prova de não possuirmos o dom do Espírito. Meus irmãos, não se pode separar a comunhão com Deus da comunhão com os irmãos. Eu vou repetir o pastor Ricardo Oliveira. Mentiram para você. Eles mentiram que você pode ter comunhão com Deus e que isso está tudo certo, que você não precisa ter comunhão com os seus irmãos. Mentiram. Ter comunhão com Deus nos leva a ter comunhão com os nossos irmãos. Veja bem, é uma via de mão dupla, é Deus e os irmãos. Se não há comunhão com os irmãos, há uma grande possibilidade de que não há verdadeira comunhão com Deus. A comunhão com Deus conduz inevitavelmente à comunhão com os irmãos. Paulo aponta que a participação comum no Espírito Santo deveria conduzir à morte de toda desavença. O Espírito, irmãos, é o agente unificador da igreja local. Foi o Espírito que nos fez uma igreja. É o Espírito que nos faz um corpo. Foi Ele que nos uniu em um corpo local. Somente Ele pode dar ordem ao caos e alinhar os corações distintos. Onde o Espírito governa, a comunhão floresce. Aonde o Espírito está governando, a comunhão está florescendo. Aonde o Espírito é resistido, a confusão se instala. Quando o Espírito está governando, a comunhão está crescendo. Mas quando o Espírito está sendo resistido, a confusão está instalada. A igreja, meus irmãos, ela pode organizar estruturas, culto, GC, encontro de homens, encontro de mulheres. A igreja ela pode organizar estruturas, mas é somente o Espírito Santo que produz comunhão real e verdadeira. É obra dele. O Filho, Cristo, o amor, Deus Pai, o Espírito Santo.
ainda um quarto pilar da unidade da igreja, que é um novo coração. Um novo coração é um pilar fundamental da unidade da igreja. A igreja é a reunião do povo redimido. A igreja é a comunhão e o ajuntamento daqueles que nasceram de novo. Um dos pilares fundamentais da unidade é um novo coração. No verso 1, Paulo vai dizer ainda no final: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Paulo fala de duas coisas aqui, no fim do versículo 1. Ele fala de profundo afeto e ele fala de sentimento de compaixão. Essas duas expressões não são emoções passageiras. Paulo não está falando aqui de emoções. Ele não está se referindo a emoções passageiras, mas está se referindo a disposições internas moldadas pela obra de Deus no íntimo da pessoa. Quando Paulo fala de profundo afeto e sentimento de compaixão, ele está falando de um coração que foi regenerado. Porque um coração que não foi regenerado não tem afeto por ninguém. Um coração que não foi regenerado não se compadece de ninguém. Isso é reflexo da regeneração operada por meio do Espírito Santo. O profundo afeto refere-se à sensibilidade para com as necessidades alheias. Então, quando Paulo está falando de profundo afeto, ele está falando de pessoas que se sensibilizam com as necessidades dos outros. Ele está falando desse tipo de afeto, de um coração que não é indiferente ou autocentrado, mas está atento ao sofrimento do próximo. Está preocupado com o sofrimento do próximo. Profundo afeto fala sobre isso, sobre você ser sensível ao que os outros estão passando. Sobre você se preocupar com o problema, com o sofrimento das outras pessoas. Quando Paulo fala de compaixão aqui, compaixão é o sentimento de dor experimentado ao ver o outro sofrer. É a mesma coisa que misericórdia. Compaixão e misericórdia são palavras intercambiáveis. É você sentir a dor do outro. Uma pessoa que tem compaixão é aquela pessoa que sente a dor do outro. Ela se compadece com o sofrimento do outro. É o sentimento de dor experimentado ao ver o outro sofrer, acompanhado do desejo sincero de aliviar esse peso. Você percebe que como Jesus ele era compassivo? Ele olha para o filho da viúva de Naim e diz que ele se compadece do filho daquela mulher e da mulher. E ele vai lá e ressuscita. Por diversas vezes Jesus ele olhava as pessoas e ele sentia a dor delas. Ele tinha compaixão do que elas estavam passando. E de alguma maneira ele intervinha, ele curava, ou ele ressuscitava, ou ele fazia algo. Jesus era compassivo e a compaixão é uma marca de um coração regenerado. Paulo está deixando claro que tais afetos não são traços naturais do coração humano caído. O coração humano caído não está nem aí para o que os outros estão passando. O coração humano caído e depravado, ele não está nem aí para o problema dos outros. O coração humano caído é um coração insensível e egoísta, que pensa apenas em si. Quando Paulo fala de profundo afeto e compaixão, irmãos, ele está falando de evidências de um coração transformado pela graça, de uma obra mais profunda do Espírito. A unidade cristã é impossível sem a regeneração. É impossível. É impossível ter unidade se não houver novo nascimento, se não houver novo coração. É impossível ter unidade se o coração de pedra não for arrancado pelo Espírito. Se não for colocado um coração de carne, onde o coração não foi renovado, a comunhão ela torna-se artificial, mantida por conveniência ou aparência. Veja bem, meus irmãos, a triste realidade é que boa parte dos relacionamentos de igreja são de plástico. Eles são artificiais. Eles não se sustentam. São relacionamentos que não refletem a obra da regeneração interior no coração do ser humano. São relacionamentos artificiais, mantidos por conveniência, por aparência ou por tradição, mas que não são resultados de vida espiritual genuína. Por outro lado, onde há corações regenerados, a unidade encontra solo fértil para florescer.
não pela ausência de conflitos, porque conflitos sempre terão, mas pela presença de misericórdia e disposição para caminhar sobre a graça. Paulo nos mostra aqui o fundamento da unidade cristã por meio de 4 pilares: Cristo, o amor, o Espírito Santo e um novo coração. Agora me responda, o modo como você trata a unidade da igreja evidencia que você está em Cristo, unido a Ele? Que você está conectado a Ele e unido aos seus irmãos? A maneira que você trata a unidade, que você trata a comunhão, está refletindo que você está em Cristo? Ou está refletindo que você está em si mesmado? O que está refletindo? Que você está em Cristo ou que você está em si mesmo? Você tem demonstrado o amor de Deus por todos? Ou apenas pelos seus amigos? Os bestes? Os da afinidade? É um amor que seleciona? É semelhante ao amor de Deus por nós? É um amor seletivo? De que maneira você tem demonstrado amor? O Espírito Santo que uniu você a Deus, ele tem unido você aos seus irmãos? Porque se ele uniu você a Deus, e se você está em comunhão com Deus, se você está em Cristo, você deveria estar com seus irmãos. Deveria ser comum a unidade e a comunhão para você. O Espírito tem feito isso em você? As suas atitudes no que se refere à comunhão, elas têm demonstrado que você tem um coração regenerado? Porque Paulo dá evidências visíveis de um coração regenerado. A sua vida hoje, ela evidencia isso, as suas atitudes no que se refere à comunhão, elas têm demonstrado que você possui um coração que foi regenerado pelo Espírito. Paulo nos mostra, em primeiro lugar, o fundamento da unidade: Cristo, o amor, o Espírito e o novo coração. Há um segundo aspecto da unidade, sobre a importância da unidade na vida da igreja que Paulo nos apresenta, que é o chamado à unidade. Então ele primeiro fundamenta, a unidade está fundamentada, e ela não está fundamentada sobre o que o pastor acha, sobre o que a igreja acha, sobre o que A, B, C, D acham. Ela está fundamentada na obra do Deus triuno, aplicada no coração do povo eleito. Aí Paulo vai além, ele fala sobre o chamado da unidade, ou o chamado à unidade. No verso 2 ele diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Ele passa agora do fundamento ao chamado. Ele convoca a igreja a viver na prática a unidade que já possui em Cristo. Paulo ele começa ali com o termo, completai. Ele faz isso por meio dessa palavra, e essa palavra completai é um verbo imperativo, é uma ordem, é um mandamento, é algo que ele espera da igreja. Ele não está dizendo assim, a unidade ela depende se você quer ou não quer. Não, ele está dizendo, a unidade é algo que vocês precisam buscar. É um chamado. Completai. É um verbo que está no imperativo. Não se trata de um conselho, nem de uma sugestão, mas de uma ordem. A unidade na igreja não é opcional. Não é que eu não gosto de unidade. Pois é, temos um sério problema aqui. Não é uma opção. A unidade na igreja, ela não é uma sugestão. Ela é uma exigência espiritual decorrente do Evangelho. É um chamado para a igreja do Senhor. Ao dizer completai a minha alegria, Paulo revela que a sua alegria não está ligada ao sucesso externo da igreja. A alegria de Paulo é que aquela igreja andasse em unidade. A alegria dele seria completada se aquele povo buscasse viver uma vida fiel e unida internamente. Paulo fala sobre o chamado à unidade, e esse chamado ele exige algumas coisas de nós. O chamado à unidade exige, em primeiro lugar, uma mesma forma de pensar. Paulo diz no verso 2, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O chamado à unidade exige isso de nós, uma mesma forma de pensar.
Paulo inicia pela mente, pelo pensamento, porque ele sabe que é ali que começa toda a divisão. Começa pela mente, começa por aquilo que pensamos. Uma unidade de pensamento não é algo fácil de alcançar, ainda mais onde as pessoas têm uma mente muitas vezes individualista. É difícil. Fazer com que todos tenham uma mesma forma de pensar é algo difícil para nós. É algo que somente o Senhor pode fazer. Essa expressão mesmo, modo de pensar, irmãos, ela é muito importante nessa carta aos Filipenses. Somente na carta aos Filipenses, Paulo usa por 10 vezes essa expressão, mesmo modo de pensar. Quando você olha para todas as outras cartas de Paulo, em todas elas, ele fala por 13 vezes. Então ele fala de maneira demasiada sobre buscar um mesmo modo de pensar. Ter uma só mente não significa, porém, que os crentes eles têm que concordar em tudo, mas sim que cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo. Não implica uniformidade artificial, mas uma mente submetida à mesma verdade. É sobre isso que Paulo está falando. Vocês precisam ter o mesmo modo de pensar. A mente de vocês precisa estar submetida à mesma verdade. A mente de vocês precisa estar submetida ao mesmo evangelho. Vocês não precisam viver uma vida uniforme, mas vocês precisam pensar igual a partir da verdade do evangelho. O evangelho precisa moldar os pensamentos de vocês. Trata-se de uma maneira comum de interpretar a realidade, avaliar conflitos e discernir prioridades à luz do evangelho. Essa unidade de pensamento, meus irmãos, ela não elimina a diversidade cultural ou pessoal, mas ela estabelece um eixo, Cristo. Nós pensamos a partir de Cristo. É Cristo que molda o nosso pensamento. Como nós vamos ter todos o mesmo modo de pensar? Pensando a partir do que Cristo ensina. Pensando a partir do evangelho de Cristo. Deixando com que Cristo governe a nossa mente. Onde a mente não é governada pela verdade do evangelho, preferências pessoais rapidamente assumem um controle e geram divisão. O chamado à unidade exige de nós, em primeiro lugar, uma mesma forma de pensar. Em segundo lugar, o mesmo amor. No verso 2, Paulo continua: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. A unidade exige de nós, irmãos, o mesmo amor. Que tenhamos o mesmo amor que Deus teve por nós. Deus nos amou e nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou, com o mesmo amor. A unidade cristã não é sustentada apenas por concordância doutrinária. Não é apenas concordância doutrinária que nos sustenta em unidade, mas vínculos afetivos moldados pela graça. O mesmo amor que Paulo aponta aqui, aponta para a mesma fonte, o mesmo padrão, o amor que procede de Deus e se expressa sacrificialmente. Os irmãos de Filipos, a quem Paulo está escrevendo, eles precisam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual o amor que Cristo teve por eles. Tenham o mesmo amor. Vocês precisam amar uns aos outros como vocês foram amados. Esse mesmo amor, ele deve ser algo habitual para vocês. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros com o mesmo amor, porque andar em unidade exige de nós isso. Um amor que muitas vezes exige de nós sacrifícios. O amor de Cristo o trouxe do céu para a humilde condição da natureza humana, para morrer, irmãos, na cruz em favor dos pecadores. Jesus, ele veio porque nos amou. Ele morreu numa cruz, sacrificialmente, porque nos amou. Nós não podemos fazer isso. A nossa morte não vai salvar ninguém. A nossa morte não vai redimir pecado algum. Como meros pecadores alcançados pela graça, não podemos fazer o que Cristo fez por nós, mas nós podemos seguir o seu exemplo. Nós podemos, irmãos, expressar o mesmo amor na maneira de lidar com os outros. Nós podemos não ter a capacidade de morrer para que pessoas sejam salvas, mas nós podemos olhar para o nosso Senhor e Mestre e ver como Ele se sacrificou, o amor sacrificial que Ele derramou sobre as nossas vidas, seguir o seu exemplo. E seguir, irmãos, o seu padrão. Nosso modelo de amor é Cristo. Aí está o nosso modelo de amor.
Sabe aonde você aprende sobre amor? Com Cristo. Você quer saber o que é amor? Não leia romance. Não olhe para aquilo que os seriados ensinam para você. Nós aprendemos sobre amor na cruz. A cruz nos ensina sobre amor. O nosso padrão de amor é Cristo. E como Cristo amou? Quem Cristo amou? Cristo amou pecadores inúteis. Ele amou pecadores inúteis. Sabe como foi o amor de Jesus? Um amor por pessoas não amáveis. Ou você acha que você era amável, ou você pensa que você era digno do amor de Jesus, que você merecia que Jesus amasse você. Não merecia. Nós não éramos amáveis. Nós éramos pecadores inúteis. E sabe o que Cristo faz? Ele ama pecadores inúteis como eu e você. Ele amou pessoas e pecadores não amáveis como eu e você. Ele é o nosso modelo de amor. É com Ele que nós aprendemos a amar. E é esse tipo de amor que nós somos chamados a ter uns pelos outros. Veja bem, você é chamado a amar pessoas não amáveis. Porque Cristo amou você que era uma pessoa não amável. Você é chamado a amar pessoas inúteis. Porque quando você era uma pessoa inútil que estava caminhando ao inferno, Cristo amou você. Nós achamos que podemos diminuir o padrão. Não, eu era inútil, mas Jesus me amou. Mas eu não vou amar os inúteis, eu vou amar os que me amam. Se você amar os que amam você, que recompensa você tem? Até os hipócritas fazem isso. Até aqueles que não servem a Cristo amam aqueles que amam a eles, irmãos. O amor que recebemos é um amor de um Deus que nos amou quando não merecíamos ser amados. E é esse tipo de amor que nós somos chamados a ter uns pelos outros. Quando o amor enfraquece, meus irmãos, a comunhão se torna frágil. Ela se torna formal. Ela se torna uma comunhão rasa. A comunhão, a unidade exige de nós, irmãos, que nós tenhamos o mesmo modo de pensar, uma mesma forma de pensar, que nós tenhamos o mesmo amor. Em terceiro lugar, a comunhão exige de nós que sejamos uma só alma. Ainda no verso 2, Paulo diz assim: então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma. A comunhão exige de nós que sejamos uma só alma. Olhe para mim, a igreja precisa ser unida de alma. Ela precisa ser unida de alma. Essa foi a oração de Jesus por todos aqueles que creriam no seu nome. Em João 17, Jesus ele está se preparando para ir para o Gólgota. E ele vai orar. Quando ele está orando, ele ora por unidade. Em João 17, dos versos 22 a 23, a oração de Jesus, sacerdotal, ele ora assim: eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus está orando nos momentos que antecedem a sua crucificação, e sabe o que ele está dizendo? Ele está orando: Deus, eu oro, Pai, eu oro, que o Senhor faça deles um, como eu e o Senhor somos um. Que o Senhor aperfeiçoe neles a unidade. Jesus está prestes a ir à cruz, e sabe o que ele está preocupado? Com a unidade do seu povo. Em que o seu povo ande em unidade. Em que aqueles que creriam no seu nome andem em unidade. Em que a igreja seja uma igreja que anda unida, em uma só alma. O desejo do Senhor, irmãos, é que o coração do seu povo redimido bata como um só coração. Esse é o desejo de Cristo. Que o coração do seu povo redimido bata como um só coração. Meus irmãos, na igreja não há espaço para disputas pessoais. Não há. Não há espaço para isso na igreja. Na igreja não há espaço para projeções pessoais. Não há.
Você não vai alavancar seu ministério aqui, você não vai crescer aqui. A igreja não é esse lugar de crescimento, de projeção, de disputa. A igreja não é lugar, irmãos, não é espaço de desempenho pessoal. Não é. A igreja não é isso. Ainda que as pessoas achem que a igreja é isso, não é. Nós não estamos aqui, irmãos, para ganhar espaço, nós não estamos aqui para nos projetar, nós não estamos aqui para mostrar desempenho, não. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com os seus dons para edificação maior, para o bem maior. É isso que é a igreja, um corpo cheio de membros. Cada membro possui dons, e esses dons eles servem para a edificação do corpo, não para a projeção pessoal. As pessoas compreenderam errado os dons. Elas acham que o dom é para levar ela a um nível maior do que outras pessoas. Não é. O dom é para edificar. O dom é para fortalecer. O dom é para abençoar a igreja local. Ter a mesma alma, irmãos, indica compromisso. Indica lealdade e disposição para caminhar juntos, mesmo quando surgem tensões. É isso que é ter a mesma alma. Quando Paulo diz, olha, que vocês tenham o mesmo amor e sendo unidos de alma, ele não está dizendo que não haverá divisões, problemas, tensões na igreja. Vai haver. Sempre vai ter. Sempre. Aonde há pessoas, há problemas. Aonde há pessoas, há tensões. Só que estar unido em alma, como Paulo diz aqui, ser uma só alma, é mesmo, irmãos, quando as tensões chegarem, nós nos mantermos leais, nós estarmos dispostos a caminhar juntos, nós não abrirmos mão da comunhão. Isso é ser uma só alma. Meus irmãos, é fácil ser igreja e caminhar junto quando há concordância em tudo. É fácil. Quando nós concordamos em tudo, quando nós estamos de acordo com tudo, é fácil manter a unidade. É fácil manter a comunhão quando não há tensão. Mas, meus irmãos, ser uma só alma é estar disposto a permanecer junto, mesmo quando há discordâncias, mesmo quando as tensões surgem. Mesmo quando nós não concordamos, mesmo quando a nossa opinião ela não foi levada em conta, mesmo quando nós temos problemas uns com os outros, é ali, irmãos, que nós vamos mostrar se nós estamos andando como uma só alma. Essa unidade de alma que somos chamados a viver é o que impede diferenças legítimas de se tornarem rupturas destrutivas. A unidade na igreja exige isso, que nós venhamos aprender a lidar com as tensões, sem romper com o congregar, sem virar as costas. As tensões sempre existirão, onde há unidade de alma, há disposição para suportar, ouvir e perseverar em comunhão. A unidade exige, irmãos, em quarto lugar, um mesmo sentimento. Em algumas traduções ali vai dizer o mesmo propósito. A minha tradução, ela repete a palavra mente e o modo de pensar. Mas mente aqui no final, quando Paulo diz, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Mente aqui é propósito. É que tenhamos um mesmo propósito ou um mesmo sentimento. A igreja também é chamada a ter um mesmo sentimento. Ou um mesmo propósito. O mesmo sentimento não descreve emoções idênticas, mas uma orientação comum do coração. Quando Paulo está falando, vocês devem ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito, ele está dizendo, vocês devem ter um coração orientado para o mesmo lugar, que está andando para o mesmo lugar. Trata-se de um impulso compartilhado em direção aos mesmos valores, propósitos e compromissos. A igreja, meus irmãos, ela é como um coral que deve cantar no mesmo tom. Isso é a igreja. Nós cantamos na mesma nota, tocamos na mesma nota. Estamos juntos, todos cantando no mesmo tom. Nós não devemos competir uns com os outros. Nós devemos cooperar uns com os outros. Nós somos chamados a isso.
Nós não temos adversários aqui. Nós somos irmãos. Nós caminhamos juntos. Nós cooperamos. Nós não competimos. Como falei semana passada, nós estamos no mesmo time. Nós estamos lutando a mesma batalha pela proteção e pelo avanço do Evangelho. Nós estamos jogando juntos, no mesmo time. Não devemos competir uns com os outros. Nós devemos cooperar uns com os outros. Nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Deus e Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Nós não somos adversários. Nós não somos competidores. Nós não estamos puxando um para cada lado. Nós estamos sendo orientados para o mesmo lugar. Devemos ter o mesmo propósito. Eu sempre faço uma ilustração quando eu falo sobre essa questão de competidor, quando eu falo sobre casamento, que é aquela questão do jogo, né? Existe o jogo de tênis e existe o jogo de frescobol. Existem pessoas que se relacionam no seu casamento e tratam o seu cônjuge como se estivessem num jogo de tênis. E o jogo de tênis, o propósito é você derrotar o adversário. Então o tênis ele tem um propósito, você quer que o outro não pegue a bolinha. Só que tem pessoas que se relacionam no seu casamento com o seu cônjuge como num jogo de frescobol. E no jogo de frescobol, o intuito não é fazer com que a bolinha caia do outro. O intuito é com que nenhum dos dois deixe a bolinha cair. Não tem derrotado no jogo de frescobol. No jogo de tênis tem. A unidade com a igreja é a mesma coisa. Nós não estamos jogando tênis aqui. Nós não temos adversários. Se você está preocupado com alguém, se você tem algum adversário, se converta, se arrependa. Nós somos cooperadores aqui. Somos irmãos. Nós temos um mesmo Pai. Nós estamos jogando no mesmo time. O nosso objetivo não é deixar a bolinha cair. Nosso objetivo é que a bolinha fique no ar o máximo de tempo possível. Nós estamos do mesmo lado da trincheira, irmãos. Não estamos lutando por causas pessoais. Estamos buscando a glória de Deus. É isso que nós queremos. Que Deus seja glorificado. Quando a igreja perde esse sentimento comum, agendas pessoais e interesses particulares, eles passam a dominar o contexto dela. Deixa eu reforçar algumas coisas aqui. Na igreja não deve haver disputas políticas. E não estamos falando de direita e esquerda. Estamos falando das disputas políticas que havia aqui com as mulheres em Filipenses. Não há partidos. Eu sou de A, eu sou de B. Eu estou a favor de A, eu estou a favor de B. Isso é politicagem. E a igreja não é esse lugar. Nós não somos de Paulo, não somos de Apolo, não somos de Cefas, nós somos de Cristo. Nós vivemos em torno de Cristo, para a glória de Cristo. Na igreja, irmãos, não deve haver disputa políticas. Na igreja não deve haver briga por cargos. Não é lugar. Nós somos todos servos aqui. Na igreja não deve haver ciúmes e inveja. Não há espaço para isso, irmãos. Não há espaço para ciúme e inveja. Não é o lugar. Nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, não é o Espírito dos ciúmes. O Espírito que habita em nós é o Espírito Santo. Nós não podemos cultivar o espírito de Diótrefes no nosso meio. Você conhece Diótrefes? Você já leu 3 João? 3 João fala de Diótrefes. Ou Idiótrefes. Nós não podemos cultivar o espírito de Diótrefes no nosso meio. Olha como Diótrefes, olha como ele agia. 3 João, é capítulo único, né? Dos versos 9 a 11. Olha o que João vai falar de Diótrefes. Ele está escrevendo para Gaio. E ele diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. No seio da igreja, havia um que queria a primazia. Ele queria ser visto. Ele queria ser lembrado. Ele queria ser enxergado. E João está dizendo, olha, Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, ele não nos recebeu. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Olha quem é Diótrefes. Diótrefes, ele gosta da primazia, ele não recebe os irmãos, e ele gosta de caluniar pelas costas. João diz que ele está caluniando eles, e que quando ele fosse até lá,
ele ia falar face a face com Diótrefes, porque ele estava proferindo contra nós palavras caluniosas. João continua, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Esse é o espírito de Diótrefes, que trabalha para que a unidade não se fortaleça, que trabalha contra o avanço, que trabalha para que as coisas não aconteçam. João termina dizendo, amado, não imite o que é mal. Não imite Diótrefes. Diótrefes não é o modelo, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem, procede de Deus. Quem pratica o mal, jamais viu a Deus. O chamado à unidade é um chamado para que caminhemos em um mesmo propósito. E esse propósito, ele visa apenas um alvo, irmãos, a glória de Deus, não os nossos interesses pessoais. Nós estamos aqui, nós temos um alvo, a glória de Deus, não o que nós gostamos, não o que nós pensamos, não o que nós achamos, mas a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Irmãos, os seus pensamentos e ações, eles estão sendo moldados à luz do Evangelho. É o Evangelho que molda os seus pensamentos. O que está controlando a sua mente, o Evangelho ou as suas preferências pessoais? O que molda a sua mente? O que molda os seus pensamentos? Quando você precisa decidir, as decisões que você toma, elas são fundamentadas no Evangelho ou elas são fundamentadas naquilo que você acha melhor para você? Qual que é a base? É o Evangelho ou é aquilo que satisfaz as suas vontades? Qual tem sido o seu modelo de amor? Cristo? Ou qualquer outro modelo? Qual modelo? O que tem modelado a sua vida de amor? Jesus? O amor de Jesus sacrificial e imerecido? Ou qualquer outro tipo de amor que esse mundo nos apresenta? Quando surgem conflitos, tensões e as coisas não são feitas como você quer, qual que é a sua atitude? Quando tem conflito, tensão, quando você é contrariado, quando o que você não quer que seja feito, é feito, como você responde? Você permanece unido em uma só alma? Ou você abre mão da comunhão? Como você se porta? Como você vê os seus irmãos? Como cooperadores? Ou como adversários? Quando você olha para os irmãos que estão à sua volta, você vê nele irmãos que estão cooperando pela causa do Evangelho? Ou você vê um adversário, um obstáculo? Alguém que está impedindo você de ir além? Paulo ainda nos fala, irmãos, sobre um terceiro aspecto importante sobre a unidade para a vida da igreja. Ele fala sobre atitudes que fortalecem a unidade. Então ele nos mostra os pilares, ele nos mostra o chamado, e ele encerra a questão da unidade aqui de maneira prática. E ele vai falar de atitudes que fortalecem a unidade. Nos versos 13 e 4, Paulo diz assim, e talvez seja a parte mais pesada do texto. Ele diz, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os outros. Ele nos mostra aqui algumas atitudes, depois de apresentar os pilares da unidade cristã, depois de expor o chamado à unidade cristã. Paulo agora mostra como essa unidade é protegida na vida cotidiana da igreja. O apóstolo deixa claro que as atitudes dos crentes de Filipos eram meios pelos quais a unidade da igreja era preservada ou enfraquecida. Veja bem, as nossas atitudes, ou elas fortalecem a unidade da igreja, ou elas enfraquecem a unidade da igreja. Não há meio termo. A maneira como os crentes se comportam nunca é neutra. Ela sempre contribui ou para a saúde da igreja, ou para a fragilidade da comunhão. Essas atitudes não são sugestões opcionais, mas exigências éticas do Evangelho para aqueles que estão em Cristo. Paulo nos mostra, portanto, algumas atitudes que fortalecem a unidade da igreja.
Ele elenca algumas aqui. Vejamos lá, uma a uma. Atitudes que fortalecem a unidade da igreja. A primeira delas, renúncia. A primeira atitude que fortalece a unidade da igreja é renúncia. É abrir mão. É negar a si mesmo. É fazer aquilo que não gosta de fazer. Renúncia. No verso 3 ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Ele inicia com uma proibição absoluta. Não façam nada. Ele inicia a sua instrução proibindo. Embora a igreja de Filipos apresentasse muitas virtudes, na área da unidade ela estava enfrentando dificuldades reais. Eles estavam com problemas ali. A comunhão estava sendo atacada por atitudes internas, não por perseguições externas. O partidarismo aqui, como algumas traduções vai chamar, não fazer nada por partidarismo, na minha tradução diz, não façam nada por interesse pessoal. O partidarismo, ou interesse pessoal, ele nasce da ambição egoísta e da busca por afirmação pessoal. Paulo está dizendo, não façam nada dessa maneira. Não façam nada com base na ambição egoísta. Não façam nada para buscar afirmação pessoal. Quando esse espírito domina, o serviço cristão deixa de ser expressão de amor e se transforma em competição. Os irmãos, eles passam a ser vistos como obstáculos. Esse interesse, irmãos, pessoal, ele contradiz o evangelho, pois ele recoloca o eu no centro da vida cristã. Paulo está dizendo, não façam nada por ambição egoísta ou vaidade. Não coloquem o eu de vocês no centro da vida de vocês. O evangelho, ele é terrível, sabe por quê? Porque ele mata o nosso eu. O evangelho espanca o nosso eu. Por isso que o evangelho, irmãos, ele é doce ao paladar, mas ele é amargo quando cai no ventre. É uma mensagem muito bela de se ouvir. Mas quando nós começamos a viver e ver que o evangelho, ele espanca o nosso eu, ele tira o eu do centro da nossa vida, nós vemos que não é tão fácil ser crente como as pessoas acham que é. O evangelho tira o eu do centro. O interesse pessoal coloca o eu no centro. A questão é quem está no centro da sua vida, cara. Quem está no centro? Quem está no centro da sua vida? É Cristo ou é o seu eu? O evangelho tirou o eu do centro? Você deixou o eu fora ou você trouxe o eu de volta para o centro? Paulo está dizendo, não façam nada por ambição pessoal, não recoloquem o eu no centro da sua vida. Renunciem o eu. Abram mão do eu. Pega a cruz que Jesus diz que tem que carregar e sacrifica o eu lá, porque é para isso que ela serve. É para matar o nosso eu, as nossas vontades, o nosso ego, aquilo que queremos. O nosso eu precisa ser morto, irmãos. O partidarismo não é um problema relacional, ele é um problema teológico. Quando Paulo está dizendo, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, quando as pessoas fazem isso aqui, é um problema teológico aqui. Quando as pessoas vivem fazendo coisas por interesse pessoal, por partidarismo, por vaidade, elas estão apenas revelando um coração que ainda não aprendeu a morrer para si mesmo. Um coração que ainda não aprendeu a morrer, a renunciar, a abrir mão. Se desejamos de fato que a unidade em nosso meio cresça, precisamos da atitude de renunciar aos nossos interesses pessoais. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão dos nossos interesses pessoais, das nossas preferências, daquilo que nós gostamos de fazer. Se nós queremos de fato viver unidade, nós vamos precisar abrir mão da vaidade. E nós somos muito vaidosos. Todos nós. Todos nós temos uma vida regada à vaidade. Muitas vezes nós fazemos aquilo que preferimos. Não abrimos mão do conforto. Nós vivemos hoje o tempo do conforto. E ninguém mais quer viver desconfortável. Ninguém mais quer abrir mão de nada. Ninguém mais quer pegar a cruz, irmão. Ninguém mais quer renunciar. Não me responda, mas pense para você aí. Qual o seu nível de renúncia hoje?
Do que você tem aberto mão por causa de Cristo? Do que você tem aberto mão por causa da igreja local? Do que você tem aberto mão por conta da comunhão? Pense aí. Como está o seu nível de renúncia hoje? Quando você precisa escolher entre fazer as suas vontades e abrir mão das suas vontades por algo maior. Porque tudo que envolve a Cristo é sempre algo maior. Tudo que envolve a obra de Deus e o Evangelho é sempre algo maior. Quando você está no meio desse caminho entre decidir entre fazer as suas vontades e renunciar às suas vontades, o que tem dominado a sua vida? Qual tem sido as suas escolhas? As suas preferências pessoais, a sua vaidade ou Cristo? Essas atitudes, meus irmãos, elas destroem a igreja por dentro. A unidade é preservada quando há renúncia consciente dos nossos próprios interesses. É ali. É quando nós estamos cansados e nós vamos. É quando nós estamos desanimados e nós vamos. É quando nós temos algo que nós gostamos de fazer, mas nós abrimos mão e vamos. E nos importamos. E nos colocamos à disposição. É ali que a unidade é preservada. É ali que a unidade é fortalecida. É ali que nós desfrutamos de fato de unidade. Em segundo lugar, uma segunda atitude que fortalece a unidade da igreja, humildade. A humildade. Ele vai dizer no verso 3, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Façam por humildade. Paulo apresenta a humildade como atitude indispensável para relações saudáveis no corpo. A humildade, irmãos, é a virtude que promove a unidade. Na maioria das vezes, a quebra da unidade é por falta de humildade e crescimento do orgulho. Porque é o oposto. Quando falta humildade, sobra orgulho. Quando falta humildade, sobra arrogância. Quando não há humildade e há divisão, não há unidade, isso é um claro sinal de que há orgulho no meio. A unidade, irmãos, a humildade é a virtude que promove a unidade. Ela é o remédio contra os males que atacam a comunhão. Sabe como é resolvido os problemas de comunhão? Com humildade. É com a gente sendo mais humilde. Nós precisamos ser mais humildes. Todos nós precisamos ser pessoas mais humildes. Precisamos nos humilhar mais, irmãos. Para os crentes, a humildade não é opcional. Ela é uma ordem. O nosso Senhor e Mestre, Ele foi manso e humilde de coração. E Ele diz, aprendam de mim. Eu sou manso e humilde. Nós temos um Mestre que foi manso e humilde. Diz para nós aprendermos dele. Não dá para ser arrogante. Não dá para lidar com falta de humildade. Nosso Mestre era um Mestre humilde. Provérbios 3, verso 34 diz assim, certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6 diz assim, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só que a grande questão é que quando nós falamos de humildade, as pessoas não sabem o que é ser humilde. Elas entendem a humildade de maneira errada. Elas têm uma má compreensão do que é ser humilde, uma visão distorcida. Eles vão botar um quadro aqui, você pode acompanhar ali se quiser. Nós temos um quadro ali sobre o que não é ser humilde e o que significa ser humilde. E é bem importante a gente esclarecer o que não é ser humilde, porque tem gente achando que está sendo humilde, quando não está. O que não é ser humilde? Ser humilde não é, em primeiro lugar, ficar se diminuindo ou pensando menos de si mesmo. Então as pessoas pensam, eu não sou humilde, eu não sou ninguém. Eu sou um Zé Ninguém. Eu não sou nada. E elas acham que isso é ser humilde. É só o verniz. Isso é coitadismo. Não é humildade. Não, que eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não é humildade. Isso é falsa humildade. Ser humilde não é ficar se diminuindo ou pensando menos de si mesmo. Ser humilde não é recusar elogios. Não me elogia. Não mereço nada de elogios. Não fale nada para mim. Isso não é ser humilde. Recusar elogios.
Ser humilde não é ter opinião, não ter opinião e sempre ser passivo. Não, é que eu sou humilde. As pessoas fazem o que querem de mim, mas eu não respondo porque eu sou humilde. Eu não me posiciono porque eu sou humilde. Isso não é humildade. Isso é covardia, muitas vezes. Ser humilde não é viver uma vida simples, apenas na aparência. Não, é que eu sou humilde. Eu me visto com roupa humilde. Eu tenho uma casa humilde. Eu como comida humilde. Eu tenho um carro humilde. Isso não é humildade. Na grande maioria das vezes o orgulho está impregnado por trás dessas coisas. O que é ser humilde? A humildade cristã é reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Quem Deus é? Deus é o Senhor. Deus é o dono de toda a terra. Quem nós somos diante dele? Pela graça, seus filhos. É isso que nós somos. A humildade é permitir que a verdade de Deus molde nossas relações ou nossa relação com os outros. Isso é ser humilde. É permitir que a verdade de Deus molde o nosso relacionamento com outras pessoas. E que nós nos submetamos à verdade de Deus nos relacionamentos. O que é a humildade cristã? É a disposição de considerar os outros antes de si mesmo. É abrir mão dos seus direitos. É abrir mão das suas vontades. É considerar o outro sempre em primeiro lugar. O que é a humildade cristã? É seguir o padrão do serviço sacrificial de Cristo. É estar disposto a viver uma vida sacrificial. John Stott, irmãos, ele definia a humildade cristã como a disposição de considerar os outros antes de si mesmo, seguindo o padrão do serviço sacrificial de Cristo. Ser humilde é reconhecer quem Deus é, quem nós somos diante dele e permitir que essa verdade molde nossa relação com os outros. Meus irmãos, jamais o orgulho prevalece no coração de alguém que conhece verdadeiramente Deus e a si mesmo. Jamais. Se nós conhecemos a Deus verdadeiramente, se nós conhecemos a nós verdadeiramente, o orgulho não vai encontrar lugar de morada perpétua no nosso coração. Ele não vai encontrar espaço ali. A unidade seria muito mais fortalecida se fosse menos orgulhosos e se tivéssemos a atitude de sermos mais humildes. Sabe como nós crescemos em unidade aqui? Sendo menos orgulhosos. Está duro hoje aqui, né? Mas nós somos. Nós somos orgulhosos demais. Não, eu não sou orgulhoso. Você é. O simples fato de você pensar que não é, já mostra que é. Está aí escondidinho, guardadinho dentro do seu coração. Só que você não vê, eu não vejo. Nós não vemos o quão orgulhosos nós somos. Tem um ditado, né, que diz que o orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe. Mas está ali. Está todo mundo vendo que está ali. E nós não queremos admitir. A unidade seria muito mais fortalecida se fôssemos menos orgulhosos e tivéssemos a atitude de sermos mais humildes. Talvez você está aqui e pensa não ser orgulhoso, ou você se considera humilde. Esse simples pensamento, ele revela o quanto ainda você não percebeu o seu próprio orgulho. O quanto há de orgulho na sua vida e na minha vida. Uma terceira atitude que fortalece a unidade é a honra aos irmãos. Se nós queremos fortalecer a unidade, nós precisamos aprender a honrar os irmãos, a honrar uns aos outros. No verso 3, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja bem, considere os outros superiores. Aqui Paulo, ele mostra a expressão prática da humildade. O que é ser humilde? É considerar os outros superiores a mim. É honrar os outros antes de mim. É não buscar a honra própria. É dar honra preferencialmente aos outros. Considerar o outro superior não significa negar dons pessoais, mas escolher deliberadamente a atitude de priorizar o bem do irmão. Honrar o irmão não é um sentimento espontâneo, é uma decisão consciente. Romanos 12:10 diz assim: sede fervorosos no amor uns para com os outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Dando honra aos outros. Prefira que o outro seja honrado. Os outros, e não o meu eu, eles passam a ocupar o lugar central nas minhas escolhas, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. O problema aqui é que nós vivemos em um mundo que constantemente nos pressiona a viver de forma autocentrada. Sabe o que esse mundo está dizendo? Ele
Ele está nos empurrando para viver uma vida autocentrada. Ele está o tempo inteiro pregando para nós, dizendo assim: pense em você. Faça o que é bom para você. Se preocupe com você. Você é o seu próprio Deus. Esse mundo está o tempo inteiro pregando para nós, exigindo que vivamos uma vida autocentrada. Pense no seu bem, pense no que é bom para você, pense no que vai te fazer feliz. Isso não é o Evangelho. Isso é anti-evangelho. O Evangelho nos ensina a não considerar primeiramente o que é bom para nós mesmos, mas o que é bom para os irmãos, para a igreja, para o povo de Deus. É isso que o Evangelho exige de nós. Dar honra aos outros, preferir que os outros sejam honrados. A questão é quem está disposto a considerar os outros mais importantes do que a si mesmo. Quem está? Nós estamos vivendo em um mundo encharcado pelo humanismo. Usamos os óculos da cultura. Oramos para o mundo não de maneira bíblica. Então nós vamos olhar e dizer assim: não, eu não vou me importar com ninguém. Cada um resolve os seus problemas. Cada um tem a sua vida para cuidar dela. Quem está disposto a considerar os outros mais importantes do que a si mesmo? Quem está disposto a ter a atitude de honrar os outros antes de honrar a si? Essa é a atitude que desmonta o orgulho e fortalece a comunhão do povo de Deus. É ali que o orgulho é quebrado. Quando nós abrimos mão das nossas vontades para servir outros, para honrar outros, quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, quando nós preferimos os outros em honra. Uma quarta atitude que fortalece a comunhão, a unidade da igreja, é o cuidado com os irmãos. No verso 4, Paulo diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Não cuide apenas da vida de vocês, Paulo está dizendo. Pense nos outros. Cuide dos outros. Pense nos irmãos, no que eles estão passando. Se eles têm alguma necessidade. Paulo amplia o campo de visão da vida cristã. No mundo, cada um cuida primeiro de si. Pensa apenas em si e olha apenas para os seus próprios interesses. Os interesses dos outros, eles ficam fora do campo de visão. E por isso a comunhão deste mundo é uma falsa comunhão. Na igreja, porém, meus irmãos, isso pode, e na verdade isso deve ser diferente. Paulo não está exigindo que negligenciemos nossa própria vida para cuidar apenas dos problemas dos outros. O problema não é que nós precisamos cuidar apenas do problema dos outros. O problema não é cuidar de si, mas ter a atitude de viver exclusivamente para si. É aqui que está o problema. O problema não é que você cuida da sua vida. O problema é se você só se importa com a sua vida. Se o que importa para você é a sua vida somente. É aí que está o problema. Quando nós cuidamos exclusivamente apenas de nós. Quando foi a última vez que você soube do problema de um irmão, de uma enfermidade, de uma necessidade, e você deixou de cuidar da sua vida para cuidar da necessidade do irmão? Que você abriu mão de cuidar de si mesmo por determinado tempo para cuidar do outro, para servir o outro, para viver o Evangelho de maneira prática. Nós não precisamos negligenciar a nossa própria vida, irmãos. A questão é que nós, como crentes, nós não podemos pensar apenas na nossa vida exclusivamente e viver como se ninguém mais existisse na nossa volta. É aqui o problema. De viver uma vida autocentrada. Uma vida autocentrada é aquilo que mais enfraquece a unidade da igreja. Uma vida em que nós pensamos apenas em nós, do nosso eu. Isso é o que mais enfraquece a unidade da igreja. Paulo espera que a nossa atitude de amor e preocupação também recaia sobre as dificuldades e aflições dos irmãos. Ele espera que nos importemos uns com os outros. Ele espera que cuidemos uns dos outros. É isso que Paulo espera. É isso que ele está dizendo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Se eu fosse parafrasear e dizer assim, Paulo está dizendo, não olhem apenas para o umbigo de vocês. O mundo não gira em torno do umbigo de vocês. Tem pessoas sofrendo na volta de vocês. Tem pessoas passando necessidade na volta de vocês. Tem irmãos na sua volta que precisam de ajuda.
Tire um pouquinho o olho da sua vida e erga a sua cabeça e olhe os problemas dos irmãos. É isso que Paulo está falando. Se preocupe com o problema dos outros também. A unidade se fortalece quando a atenção real às necessidades do corpo, quando os interesses dos outros passam a importar. É ali que a unidade é fortalecida, porque nós somos membros uns dos outros em Cristo. Paulo fala do versículo 1 ao versículo 4 sobre unidade. Ele termina no versículo 4 falando, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E aí no verso 5, que é alvo da nossa exposição de semana que vem, Paulo vai dizer assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. É como se ele estivesse resumindo tudo aquilo que ele falou, dizendo, sabe o que eu estou falando para vocês aqui anteriormente? Vocês precisam fazer como Cristo, porque ele fez tudo isso. Ele não pensou apenas nele. Ele abriu mão da sua própria vida para servir os outros. Ele não viveu uma vida autocentrada. Ele serviu pessoas que não eram dignas do seu serviço. A unidade da igreja ela é fortalecida quando nós cuidamos dos irmãos. Diante desse sermão, meus irmãos, você precisa agir. Você precisa tomar algumas atitudes práticas na sua vida. Você não pode escutar isso aqui e sair daqui como se você ouviu mais uma palestra e foi para sua casa. Você precisa agir. Isso precisa se tornar prático na sua vida. Diante desse sermão, haja. Tome alguma atitude. E eu tenho algumas para sugerir para você aqui. Diante desse sermão, haja. Em primeiro lugar, examine os seus relacionamentos na igreja. Examine a maneira com que você tem se relacionado com os irmãos na igreja. Examine. Identifique se há mágoas. Identifique se há resistência. Identifique se há distanciamentos que contradizem a unidade que você diz viver em Cristo. Olhe para o seu coração. Você está com alguma mágoa a respeito de algum irmão aqui? Se você está, você precisa pedir perdão e perdoar. Que isso vai matar você. Isso vai fazer mal para você. E talvez já esteja fazendo mal. Se há algum tipo de mágoa, se há alguma resistência, se há algum distanciamento, você precisa consertar isso urgentemente. Você precisa buscar o conserto rapidamente. Se houver algumas dessas características, conserte isso o mais rápido possível. Conserte. Analise o seu coração a respeito da comunhão com os irmãos. E se há algum problema, conserte. Peça perdão, perdoe. A igreja é a comunidade dos perdoados. Nós estamos aqui porque fomos perdoados. E não podemos negar o perdão àqueles que nos fizeram mal. Não podemos negar o perdão àqueles que nos magoaram algum dia. Nós somos perdoados e devemos perdoar uns aos outros. Diante desse sermão, haja. Em segundo lugar, renuncie conscientemente o seu interesse pessoal. Veja bem, não vai acontecer um acidente e amanhã de manhã você vai acordar disposto a abrir mão das suas vontades pessoais. Isso é consciente. Isso é intencional. Isso é todo dia, irmãos. Antes de decidir, perguntar ou reagir, pergunte a si mesmo. Isso fortalece ou enfraquece a unidade da igreja? Pergunte a si mesmo. Se a resposta for o enfraquecimento da unidade, não faça a sua vontade. Sacrifique o seu eu. Abra mão intencionalmente do seu eu. Em terceiro lugar, pratique a humildade de forma intencional. Pratique a humildade. Pare de competir. Pare de se comparar. Pare de buscar reconhecimento. Escolha o outro caminho. Escolha o caminho da humildade. Escolha servir os irmãos. Escolha honrar os irmãos. Escolha cuidar os irmãos. Escolha o outro caminho. É um caminho melhor. É um caminho que nós precisamos buscar. Pratique a humildade de forma intencional. A humildade é sempre o melhor caminho e o melhor remédio para o crescimento da unidade na igreja. É sempre. Uma quarta atitude que você precisa ter diante desse sermão: priorize o bem do outro. Veja bem, priorize o bem do outro. Demonstre cuidado real, irmão. Você precisa cuidar dos irmãos. A igreja não é um pastor cuidando de todo mundo. A igreja é uns cuidando dos outros. O pastoreio é mútuo. Nós cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros, carregamos os fardos uns dos outros. É uns aos outros. Demonstre cuidado real. Ouça mais.
Ouça as pessoas. Ouça os irmãos. Busque diálogo. Se preocupe mais. Se preocupe com os irmãos. Quando o irmão não vir no culto, manda uma mensagem. Se o irmão estiver doente, procure saber se ele não está precisando de nada. Se o irmão está passando por alguma necessidade, se preocupe com essas coisas. Chame o irmão, pergunte do irmão. Procure saber o porquê ele não veio. Procure saber se ele não está precisando de alguma ajuda. Procure saber se ele não precisa que você vá na casa dele. Se preocupe de maneira real. Ouça mais, se preocupe mais. Carregue o fardo de alguém essa semana. Carregue o fardo de alguém. As pessoas estão cheias de fardos. Carregue o fardo de alguém. Você vai ver pessoas que estão sobrecarregadas. Cuide dessas pessoas. Demonstre o amor de Cristo para elas. Divida o fardo delas. Pega o fardo e diz: eu vou te ajudar a carregar o fardo, meu irmão. Estou vendo que está difícil para ti, eu vou te ajudar. Carregue o fardo dos irmãos. Carregue o fardo de alguém essa semana. Se você percebeu que algum irmão não está bem, abra mão do seu conforto e priorize ajudar esse irmão. Abra mão. Vá atrás, gaste tempo. Nós perdemos essa questão do cuidado com as pessoas. Mas é que eu já cuidei de tanta gente, pastor, e me frustrei, porque depois as pessoas viraram as costas para mim. Que se dane que elas viraram as costas. Isso não fala a respeito de você, fala a respeito delas. Nosso trabalho é continuar ajudando as pessoas. Priorize isso. Carregue o fardo de alguém, ajude as pessoas. Em último lugar, obedeça ao chamado à unidade. Obedeça a esse chamado. Não trate, irmão, a unidade como algo opcional ou emocional. Trate a unidade como um dever espiritual que glorifica a Deus. Você percebe que Paulo diz: completai a minha alegria. A alegria de Paulo seria olhar para a igreja de Filipos e ver que aquela igreja estava andando em completa unidade. É essa mesma alegria que nós devemos dar ao Supremo Pastor das nossas almas, a Cristo. A mesma alegria que Paulo sentia ao ver aquela igreja unida, é a mesma alegria que o Senhor da igreja sente quando o seu povo está unido. O Supremo Pastor dessa igreja, Jesus Cristo, o pastor das ovelhas, ele se alegra quando o seu povo anda em unidade. A Bíblia diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É bom, é agradável, é um propósito de Deus, é um alvo que nós temos que buscar como membros da igreja. Que nós venhamos a olhar para isso, desejar isso, nos esforçar para que essas coisas aconteçam. Que nós possamos aplicar as verdades desse sermão ao nosso coração, irmãos. Ao sair desse culto, durante a nossa semana, nos trabalhos que a igreja propõe, que nós venhamos a, de fato, viver e participar da unidade, do trabalho de crescimento da unidade da igreja local. Amém, meus irmãos? Amém? Se você puder, fique em pé comigo.